A paz do Senhor Jesus Cristo seja com vós, que a tranquilidade sobre sua família, seu trabalho para sempre. Eu queria comunicar-te tenho que comunicar-te uma palavra com você, comunicar uma palavra tão hermosa para você. Então, quero te dizer que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Então, gente, você sabe o que tu deveria fazer? Vamos ser preparados, viu? Jesus está voltando pronto. Ele está voltando. Ele não está lá para chegar. Ô pessoa, vamos ser prudentes, porque dia de arrebatamento da igreja vai ser pronto. Está pronto, vamos ser preparados para sua chegada, viu? As pessoas vão ficar na presença de Deus. Porque, sabe por que você deveria adorar Ele? Porque a paz e a tranquilidade que nós temos hoje vem de Ele. Ele te ha dado almoço, comida, você tem tudo. Então você deve ser agradecido. Porque tem muitas pessoas que são mal agradecidas. Ele nunca reconheceu o amor de Deus. Viu? Por isso mesmo Jesus Cristo está voltando. Vamos ser preparados. Vamos ser preparados. Vamos ser preparados, gente. Vamos continuar a adorar. Vamos continuando a exaltar o nome de Deus, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é altíssimo. Não existe coisa impossível para Ele. Não existe coisa impossível para Ele. Por isso nós devemos reconhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na Bíblia diz em João 13:16 diz: Deus mais amou ao mundo, dá o único Filho genito para dar-nos hoje a paz e a tranquilidade que nós temos hoje. Vamos ficar na presença de Ele. Vamos ser agradecidos. Não mal agradecidos. Vamos ser agradecidos por tudo, por a paz que você tem. Por carro que você tem, vem de Ele. Porque tem muita pessoa que diz que meu Deus é meu dinheiro, meu trabalho. Ele não reconhece Deus, Jesus Cristo. Ele não reconhece. Por isso que se você está vivo hoje, porque Deus quer que você esteja vivo. Se a coronavírus não mata você, Covid-19 não acaba com a gente, você deve agradecer a Jesus por tudo. Por a casa. Se você não morador da rua, você deve reconhecer essa coisa. Amém? Você deve reconhecer se você não é morador da rua. Porque tem bastante pessoa, muita pessoa morando na rua. Não tem ninguém para ajudar, para suportar, para ajudar a levantar. Porque Jesus Cristo, Ele somente pode te levantar aos caídos. Viu? Dentro da caixão da morte, Ele somente pode te retirar. Por isso nós devemos reconhecer o amor do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é valiente. Gente, Ele nunca perde a batalha. Vamos continuar batalhando. Ou você maltrata as pessoas, você diz que eu sou rico, eu tenho a conta cheia de dinheiro, você maltrata seu próximo. Então não deveria viver assim. Você tem que ajudar. Você não podia dizer, pero ele não me ajuda a trabalhar. Eu estou forçando, trabalhando, estudando para ganhar dinheiro. Eu não vou ajudar meu vizinho não vou ajudar ele. Porque ele não me ajuda. Então você tem que ajudar. E saúde que você tem hoje vem de Ele, de Deus. Deus te ha dado saúde para reconhecer, para louvar, para exaltar o nome de Deus. Muitas pessoas não têm consciência. Quando a consciência de uma pessoa é morte, então ele não vai reconhecer, ele não vai conseguir entender o que é amor,
você deve ter amor para ajudar a los demais, para ajudar a lo que não tem comida. Se hoje você tem comida para comer, você deve ajudar. Não maltrata a lo que não tem. Viu? Muita pessoa diz que eu tenho carro, eu tenho 2 casas, então não quer saber de outra pessoa. Não, gente. Um dia você vai ficar doente, não vai ter ninguém para te ajudar. Para te ajudar, porque você não ajuda. Você não ajuda. Então Deus se você está procurando um amigo fiel, procura de Jesus. Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai te abandonar. Ele vai sempre à tua direita para defender e proteger você. Por isso nós devemos servir a Jesus. Nós devemos reconhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é grande, Ele é poderoso. Porque tem uma canção que diz em espanhol. Diz bem caríssimo, escuta isso. Se o Espírito de Deus está em este lugar, se o Espírito de Deus se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Espíritu de Dios está, muévete, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Quando o Espírito Santo mola no coração, vai ver uma mudança completamente nesse coração. Esse coração vai ser transformado por ele Espírito Santo. Vai haver uma mudança grandemente em seu coração. Vai haver mudança de comportamento. Vai haver mudança de forma de ser, forma de viver. Você vai mudar completamente. Pelo somente tu deve saber reconhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz de Calvário para dar-nos hoje a tranquilidade e a paz. Você deve ajudar a los demais que não tem nada de comer. Se um dia você tem 2 pães, você deve dar a outra que não tem, uma pessoa que não tem pão para comer. Porque a saúde que você tem vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ter um coração que deseja louvar o nome de Deus, porque Ele é Rei da glória. Somente a Jesus você deve adorar e glorificar. Ou a gente não desmaia, levanta e guerra, não fica no chão. Bastante cristãos são caídos, ficam no chão, molhando no pecado. Fez coisa ruim somente na boca, no seu coração, só tem a coisa ruim, coisa que não vale para nada. Só a palavra mal somente maltrata as pessoas, não ajuda, porque essa pessoa tem a coração dele é mau. Porque Deus mais amou o mundo, ha dado o único filho, o gênito para dar-nos hoje a tranquilidade. Você deve reconhecer. Quando você reconhecer essa palavra, Jesus vai molhando no coração, em coração de vocês. Então, quando você reconhecer amor de Deus, você vai ser uma pessoa abençoada por Jesus. Você vai ser abençoada, e a benção de Deus vai cair no seu coração, na sua vida, seu trabalho,
sua casa, sua família que está destruindo essa família, sua esposa te deixa sozinho, divorciando, seu filho já deixa na casa, fumando droga, tomando cachaça na rua, e você é cristão. Não é bom, não é bom. Porque ainda sua coração não vê a mudança de Deus. Seu comportamento não é bom. Por isso que muita coisa vem em nosso caminho, porque nós não adoramos Jesus Cristo como nós deveríamos adorar. Nós glorificamos como deveria glorificar Jesus Cristo. Oh pessoas, o dia do arrebatamento está cerca. Jesus Cristo está voltando. Ele não tardará para chegar. Está no tempo está acabando. Se está acabando no tempo, vamos ficar prudentes. Vamos ficar como pessoa vigilante, que está procurando, que olha, que leia a Bíblia, que fica na palavra de Deus, que leia as palavras de Deus. Então, a Bíblia diz em Romanos 1:31, por se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E Salmo 23 diz: Jeová és meu pastor, nada me faltará. Em lugar delicado, pastor, me hará descansar. Vamos ser prudentes, vamos procurar de Jesus Cristo. Um dia você pode levantar, a sua esposa dá uma carta de divórcio. Você pode dar um abraço a seu esposo. Ele vai dar neste momento uma carta de divórcio. Seu filho pode te abandonar, pode te deixar sozinho em hospital, abandonar na casa sozinho. Pero Jesus Cristo, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele é um amigo fiel. Se você está procurando um amigo, procura Jesus Cristo. E no tempo difícil, Ele vai sempre à tua destra. Ele vai sempre a teu lado para defender, para dar um conselho hoje. Então, Jesus Cristo está voltando, gente. Ele está voltando. Se Ele está voltando, pronto. Vamos estar procurando. Você que não reconhece Jesus Cristo, aceita Ele como único rei de seu coração. Ele está tocando a porta de teu coração. Somente deixa que Ele entre. Quando Ele entra, vai haver uma transformação. Vai haver uma mudança grandemente, completamente. Vai haver uma mudança. Você reconhece tanta gente? A coronavírus mata no Brasil? Você reconhece? Você viu? Você ainda está vivo. Você está morando com muita pessoa, trabalhando com muita pessoa que pega a Covid-19. Você não, porque Jesus te ama. Jesus te ama você. Vamos reconhecer essa coisa. Vamos continuar louvando Jesus Cristo, porque Ele é um Senhor que nunca vai te deixar sozinho. Ele vai te defender você. Você, a família destruindo. Sua esposa deixar sozinho, abandonar você. E seu esposo dá uma carta de divórcio. Vê muito divórcio. Porque não tem Jesus Cristo. Jesus Cristo não mora no nosso coração. Tudo que Jesus não quer, a pessoa faz. Por isso mesmo, Márcio, seja bem-vindo, Márcio José. Seja bem-vindo, amigo.
Vamos compartilhar para a gente este vídeo para chegar mais longe que pudesse. Então hoje é tempo para buscar Jesus Cristo. Hoje é tempo para procurar um amigo fiel. É tempo para procurar Jesus Cristo. É tempo para procurar Deus, porque Deus está chamando você. Ele está chamando forte, bem forte. Ele está chamando você. Ele queria transformar você. Somente escuta a sua voz. Se você, na verdade, escuta a sua voz, Ele vai te responder. Ele vai te abençoar sua vida. Sua família vai ser abençoada por Jesus Cristo. Amém? Sua família vai ser abençoada por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Amém? Sua família vai ser abençoada por Jesus Cristo. Sua esposa que te abandonou, que te deixa sozinho, ela vai voltar. Seu esposo que deixa na casa, ele vai voltar. Sua filha, seu filho que deixa na casa, ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque você está procurando Jesus Cristo na verdade. Porque a Bíblia diz bem claro. Jesus Cristo é Espírito Santo. Todo que adorar Jesus Cristo deveria adorar Jesus Cristo na verdade no Espírito Santo. Quando sua vida cheia no Espírito Santo, quando sua vida encheia de Deus, encheia Jesus Cristo, você vai caminhar sobre as alturas. Você vai caminhar de vitória em vitória. Se sua vida está cheia, você vai caminhar sobre as alturas. Você vai caminhar de vitória em vitória. Se sua vida está cheia de Jesus Cristo. Se seu comportamento está cheio de Jesus Cristo, vai ser transformada. Vai ser uma pessoa transformada por Jesus. Gente, tempo está acabando. Tempo está acabando. É tempo para procurar Jesus Cristo. É tempo para procurar um amigo fiel que nunca vai te deixar sozinho. Essa mulher que você tem pode casar com você porque ela viu que você tem bastante dinheiro, riqueza. Este esposo que está casando, que diz: te amo. Te amo, minha esposa. Te amo, minhas filhas. É a mentira por dinheiro. Tem bastante amor que são por dinheiro. Não é amor de verdade. Só por dinheiro, por riqueza. Então, vamos ser amados como deveria amar. Porque a Bíblia diz em Efésios 5, capítulo, verso 22 em seguida, diz: Jesus Cristo, Deus ama a igreja como amou a nós. Então um cristão deveria amar sua esposa como Jesus amou a igreja. Você se não ama a sua esposa, se você não ama seu esposo, aonde você fala a língua os anjos, então no dia de arrebatamento, você vai diretamente no inferno, vai ser arrependido. Hoje mesmo é tempo para arrepender, para aceitar Jesus Cristo, para reconhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a tranquilidade de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós para sempre. Amém. Tchau. Tchau, pessoal. Amém.